Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós todos estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado. Seguíamos os desejos da nossa carne para viver pelas coisas vãs deste mundo. Mas o Senhor teve misericórdia por nós e fez com que o Senhor Jesus pudesse se encarregar de todo o castigo, julgamento do Senhor. Através do sangue precioso do Senhor nós fomos lavados para a eternidade. E sem nenhum valor a ser pago a partir de nós nos tornamos em seus filhos e obtivemos a gloriosa graça do Senhor Deus e esperança para podermos entrar no seu reino. Damos louvores e agradecimentos somente ao nosso Deus Pai. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando a sua palavra, estamos aprendendo a sua palavra. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para estarmos dentro dessa santa comunhão. Senhor, possa cuidar cada um de nós, que o Senhor possa sustentar o espírito de cada um. Senhor, que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça, porque ainda nos falta muitas coisas, mas, pelo seu amor sem mudança, que o Senhor Deus possa nos sustentar, que através da sua palavra, o Senhor Deus possa conduzir as nossas vidas. Senhor Deus Pai, nesse momento também, nós pedimos que através da sua palavra o Senhor possa nos renovar. Nossas igrejas que estão pelo mundo, nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, para pregar o seu evangelho. Que o Senhor Deus permita a maior graça possa sustentá-los através da sua mão de poder, Senhor. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus permita a saúde, a resistência e a chance para viverem pelo seu evangelho. Nossos irmãos e irmãs que estão pregando a sua palavra, que o Senhor permita o Espírito Santo, a sabedoria e possa preenchê-los em plenitude, para que possam evidenciar a palavra do Senhor Deus com mais ousadia, para que assim possam cumprir o trabalho da evangelização do Senhor. Senhor, nesse tempo também, toda a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, a sua santa vontade, qual o caminho que devemos fazer, que o Senhor possa nos ensinar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘. 예, 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Mateus capítulo 7. Palavra de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos ler até aqui. Através da palavra que nós lemos, nós pretendemos obter um ensinamento, a verdade preciosa que o Senhor deseja nos ensinar. Então o Senhor disse, entrai pela porta estreita. Então é uma palavra que o Senhor Deus permitiu para todas as pessoas e também uma ordem do Senhor. Então a porta estreita e larga e espaçoso a porta. Então, algumas pessoas elas entram pela porta estreita, por um caminho difícil, estreito, complicado, e entram para a vida. E algumas pessoas elas entram pela larga porta e vão pelo caminho espaçoso e são conduzidos à perdição. Então nós temos a porta e o caminho. Então todas as pessoas ao ver de Deus têm essas duas portas e os dois caminhos que precisam percorrer na visão de Deus. Então antigamente, quando eu ouvi essa palavra, eu pensava em diferenciar em pessoas que creem no Senhor e não creem. Então, realmente, o trabalho de crer no Senhor Jesus. Então, precisa ir na igreja no domingo. Não pode viver a sua vida passeando como as outras pessoas do mundo. Precisa viver conforme a Bíblia. Realmente existe sofrimento e dor. E também pelo motivo de você crer, você pode ser realmente menosprezado, passar por dificuldades, porque as pessoas te desprezam. É por isso que crer é a porta estreita, o caminho apertado. Então, a porta larga, eu pensava que eram as pessoas que não criam, realmente pessoas que vivem conforme o seu jeito, de forma fácil e confortável. É por isso que quem acredita no Senhor Jesus precisa entrar no caminho difícil. Realmente são muitos que entram pela porta larga e são poucos que entram pela porta estreita. E eu pensei, eu acredito em Jesus, é por isso que eu sou uma pessoa que entra pela porta estreita e está indo pelo caminho estreito. Eu pensava dessa maneira. E como é que vocês pensam em relação a essa palavra? Eu acredito que muitas pessoas pensavam desse jeito, como eu antigamente. Mas esta palavra não tem esse tema como significado principal. Então não está diferenciando, discernindo pessoas que creem e não creem. Aqui ele está falando dentre as pessoas que creem, tem dois tipos de pessoas. Então se nós olharmos o versículo 21, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então o Senhor Jesus está dizendo, aqueles que chamam o Senhor de Senhor, Senhor, é aqueles que creem no Senhor. Então as pessoas que não creem no Senhor não vão chamar o Senhor de Senhor, não é mesmo?
Aqueles que chamam Senhor, Senhor, são todos aqueles que creem, são crentes. Então, antigamente, quando eu recebi a salvação, eu fui para uma igreja de oração. Eu fui nessa igreja bem grande, onde haviam muitos jovens realmente que estudavam teologia. E a luz estava para se apagar e todos começaram a falar: Senhor, Senhor, por favor, Senhor. E quando eles escorregavam em algum lugar: Oh, Senhor, oh meu Deus. Invocavam o nome de Deus. Quando eles tomavam café também, invocavam o nome do Senhor. Então invocam demais o nome do Senhor. Então, claro que tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que verdadeiramente buscam o Senhor, não é? Então, toda madrugada eles oram, eles passam a madrugada toda orando, buscando pelo Senhor. Seria bom se todas essas pessoas pudessem ir para o céu dizendo ser crentes. Mas o Senhor está dizendo: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, se pensar assim, é só pela boca que eles estão dizendo Senhor, Senhor, que eles estão indo para a igreja e achando que vivem na igreja. Claro que essas pessoas não vão para o céu. As pessoas que precisam crer em verdade. Então, o que é crer em verdade? Qual é o significado? O que é você crer em verdade? Então, se esforçar na oração, fazer trabalhos bons, serviços, fazer o dízimo. Fazer essas coisas, então é servir em verdade. Então, mas quanto que vocês acham que precisam fazer? É fazer o quê? Até dar. Mas isso não é a resposta. Porque se nós olharmos o versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se nós olharmos aqui, muitas pessoas naquele dia irão para diante do Senhor e dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Então, o que essa pessoa está falando é verdade. Ser profeta é uma pessoa que ensina a Bíblia. Hoje em dia pode dizer que é um pastor, um missionário, um evangelista. Todas essas pessoas podem ser reconhecidas como um profeta, que fazem o mesmo trabalho. E aqui ele está dizendo: expulsamos demônios em teu nome. Não é surpreendente dizer: saia em nome de Jesus? Aí ele expele o demônio. Como deve ser incrível isso. E também ele fez diversos milagres, maravilhas em nome do Senhor. Então ele não somente chama o nome do Senhor, mas ele fez diversas maravilhas. Curou vários enfermos. Em alguns momentos, as maravilhas surpreendentes que as pessoas se assustam. Não é incrível uma coisa dessas? Então essas pessoas, eles falaram Senhor, Senhor somente pela boca? Vocês não acreditam que essas pessoas creram de verdade? Mas o que o Senhor está dizendo aqui? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui? O Senhor vai dizer para eles: Nunca vos conheci. Algumas pessoas, elas olham e dizem: mestre, eu gosto muito do Senhor, eu pelo Senhor fiz esses trabalhos, eu fiz muitas coisas. Mas então, o professor, o mestre, ele fala: eu não te conheço, quem é você? Eu não te conheço. O que você está falando? Então, como ele deve se sentir realmente tão triste, não é? Desapontado. Porque ele fala: sai de perto de mim, eu não te conheço. Então é desse jeito, não é? O Senhor Jesus vai dizer: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticar a iniquidade quer dizer o quê? Não fez conforme a lei, conforme a palavra. O Senhor está dizendo para partir do Senhor. Se você parte do Senhor, você vai para o inferno. Eles não somente chamam o nome do Senhor, mas eles fizeram milagres, maravilhas.
E muitas pessoas do mundo devem olhar para essa pessoa dizendo: nossa, essa pessoa é incrível. Ah, ele vai receber um grande prêmio quando for para diante do Senhor Deus. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Nunca os conheci. Por que o Senhor Jesus diz dessa maneira? Então, realmente, eles precisam fazer a vontade do Senhor, mas não fizeram a vontade do Senhor. Eles tinham esforço, mas por que não foi conforme a vontade do Senhor? Então, e não realizar a vontade do Senhor Deus é realizar a iniquidade. Então, o que é a vontade de Deus? O que é a vontade do Senhor? As pessoas começam a falar o que eles acham. Quando eu converso com as pessoas, todas elas têm uma ideia. Ah, a vontade do Senhor é frequentar a igreja, é orar, é evangelizar, fazer serviços, viver conforme a palavra. Eles vão falando todas as coisas que vêm na cabeça. Eu falo, precisa fazer quanto então? Eles falam, precisa fazer até você conseguir tudo. Não, não é. Até a morte você pode tentar, você não consegue. Então como é que você pode ir para o céu? Em João 3:3, o Senhor Jesus já havia dito: se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Em verdade vos digo. O Senhor Jesus, quando ele vai dizer a palavra mais importante, ele sempre disse: em verdade vos digo. Então, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para quem que o Senhor Jesus está dizendo para essa palavra? Então, se nós olharmos em João capítulo 3, o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos, ele é um dos mestres do povo de Israel. Ele tem um papel muito importante no povo de Israel. Então, o povo de Israel tem a fé de crer em Deus. Eles ensinam a lei, eles agem conforme a lei, e todos aqueles que desobedecem à lei são julgados por essas pessoas. Então, Nicodemos tinha esse papel tão importante. E ele também era conhecido como Rabi entre o povo de Israel. Ele é aquele que ensina as palavras do Senhor. Nicodemos. Nicodemos, esse homem, de madrugada procurou o Senhor Jesus. Ele diz: Rabi, sabemos que você tem vindo por parte de Deus. Nós sabemos que se você não vem de Deus, não tem como fazer as obras que tem feito. Então, o que o Senhor Jesus poderia ter dito? Nicodemos, ainda bem que você me reconheceu. Poderia ter dito isso, não é? O Senhor Jesus teve prazer em conhecer esse homem, mas teve uma coisa que o Senhor Jesus não gostou de ouvir dele. Disse: você é o mestre entre os judeus, você é professor. Então, você realmente é tão honesto, tão bom. Você não quer rejeitar a Jesus como os outros líderes do povo de Israel têm o coração de buscar a verdade. Você realmente é incrível. Então, realmente é adequado, não é? Então, mas o Senhor Jesus disse para ele de forma séria: em verdade vos digo, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, você é uma pessoa boa, incrível, mas você não vai poder entrar no reino dos céus. Se você quer ir para o reino dos céus, você tem que nascer de novo. Em inglês é born again. Esse homem, por conta própria, ele acredita que crê em Deus. Ele é um professor que ensina o povo de Israel. Ele é uma pessoa que tem um coração de buscar a verdade também. Ele é uma pessoa respeitável, honrável, na frente de todo o povo. Mas, o que o Senhor Jesus disse para ele? Não foi: você é incrível, mas você não vai poder entrar no reino dos céus. Por quê? Você precisa nascer de novo. Tá, algumas pessoas, elas querem ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Como é que elas podem ir para os Estados Unidos? É só ter muito dinheiro? É só você ser bonzinho? Não, não é.
você precisa ter o seu passaporte. Para entrar nos Estados Unidos, você precisa do visto americano. Você precisa comprar a sua passagem. Tem condições a serem cumpridas. Para ir para o país vizinho, tem condições. Para ir para o céu, também tem condições. Então, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, como é que você pode entrar no reino de Deus? Então, muitas pessoas não conseguem pensar nesse fator. Eles pensam, se eu frequentar bem a igreja, vai ser bom. Se eu tiver esforço, isso é crer no Senhor. Eu estou orando, eu estou fazendo trabalho voluntário, eu estou vivendo como um bom homem. Ao ver do pastor, é uma pessoa incrível. O diácono fulano de tal dentro da igreja. O irmão fulano de tal. Vão receber uma grande bênção diante do Senhor Deus. Então, por fora, eles falam, não, nada, não é nada, pastor. Eu só estou fazendo o que eu devo. Mas por dentro, claro, eu mereço. Então, você tem que ir para o céu para receber a recompensa. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Essa pergunta precisa ser feita. Na carne, você tem os seus pais que te deram a luz. Você recebe o amor dos pais, o cuidado dos pais. Para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer como um filho de Deus. Você precisa nascer espiritualmente. Nascer pela carne é uma vez, nascer pelo espírito também é somente uma vez. Você precisa nascer em espírito para que Deus se torne nosso Pai. Se nós olharmos João capítulo 8, os judeus disseram, Deus é nosso Pai. O Senhor Jesus disse, não, não é. O vosso pai é o diabo. É por isso que vós realmente praticais a mesma iniquidade, a mesma concupiscência do diabo, o mesmo pecado. Os judeus se dizem, nós somos povo de Deus, nós guardamos o sábado, nós chamamos Deus de Pai. Mas o Senhor Jesus disse o quê? O vosso pai é o diabo. Tá acontecendo o quê? Uma grande briga aqui. Então o Senhor Jesus disse que realmente ele era filho de Deus. E eles falaram, nossa, como que um homem, sendo um homem, ele pode dizer que é filho de Deus? E perseguiram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está na mesma altura que Deus. E ele é filho de Deus. Não é mesmo? O filho unigênito. Mas o que os judeus diziam? Nossa, ele sendo homem, está se equiparando a Deus. Ele está se dizendo filho de Deus. E queriam matar a Jesus. Era um dos motivos de querer matar a Jesus. E pelo contrário, os judeus se disseram, nós somos filhos de Deus, mas o Senhor Jesus disse, não, o vosso pai é o diabo. Em 8:44, disse, realmente vós sois nascidos do diabo, são filhos do diabo. Vendo as suas obras, realmente vós sois filhos do diabo, praticais as mesmas obras que o vosso pai. Então nós precisamos pensar isso de forma séria. Atualmente é a mesma coisa. Muitas pessoas acham que têm zelo por Deus. Acham que já são filhos de Deus. Quando eles oram, dizem, Pai nosso que estais nos céus. Eles oram dizendo, meu Pai. Será que o Senhor Deus se torna o seu Pai por conta disso? Segurar uma pessoa que está andando no meio da rua. Se você chamar ele, Pai, aquela pessoa vai olhar para você e falar, nossa, quem é você? Sai de perto de mim, você é louco? Afasta de mim, não é? Não vai dizer uma coisa dessas? Somente uma pessoa que nasceu de novo pode chamar Deus de Pai. Quando que você nasceu de novo? Você precisa pensar nisso. Quando, como, onde você nasceu de novo? Isso precisa ser exato. Tem um momento onde a carne nasce, tem um momento onde o espírito nasce. Pode ser que você esqueça essa data, mas tem um dia exato. Porque isso é instantâneo, uma única vez, uma experiência inesquecível. Uma pessoa quando ora, ele fala, Senhor Deus, me permita nascer de novo mais uma vez. Nascer de novo, tá tedioso, vou nascer de novo. Nascer de novo é somente uma vez, como a carne nasceu uma vez. Nós precisamos pensar nesses problemas. Então é por isso que mesmo não nascendo de novo,
Eles viveram como profetas, expulsaram demônios, fizeram grandes maravilhas. E isso é uma verdade que é possível. Vocês não estão assustados vendo isso? Que é possível fazerem essas coisas? Tem pessoas que ensinam muito bem a Bíblia. Falam muito bem. Você é persuadido por eles. Ele lê algum versículo da Bíblia e começa a falar a oratória. Fala em forma da filosofia, culturalmente. As pessoas ouvem isso. E eu já ouvi essas coisas antigamente. Numa igreja grande, pastores famosos falam muito bem, de forma suave. Eu, quando estava na escola de teologia também, o diretor da escola de teologia, ele realmente tinha doutorado nos Estados Unidos e ele pregava muito bem. Então ele preparava a introdução, dividia a metodologia, vinha para a discussão, a conclusão e o clímax, tá! E nós compreendíamos tudo. Falamos, nossa, que incrível a pregação dele. Mas depois que eu nasci de novo, eu vi, nossa, ele é falso. Então realmente somente aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus nos céus podem entrar no reino dos céus. Quem é este homem? Então, o que o Senhor Deus ele deseja? Qual é a vontade de Deus para as pessoas que estão neste mundo? É receber a salvação. Então, João capítulo 6, a vontade do Pai é esta, é para todo aquele que ver e crer em seu Filho, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus ele pede para as pessoas o dinheiro, pedem boas obras. O Senhor Deus ele pede para que você receba a salvação. Uma pessoa que não recebeu a salvação, o que o Senhor Deus vai desejar dessa pessoa? A vontade do Pai é para que vejam seu Filho, Jesus Cristo, e pela graça compreendam e creiam nele, compreendam a salvação. Então, por fim, o Senhor Deus no último dia salvará até a carne deste homem. Receber a salvação é a vontade de Deus. É você fazer a vontade de Deus. Então, após receber a salvação, é viver conforme a vontade do Senhor Deus. Como? Para a vida toda. Realmente, qual é a santa e boa, agradável vontade de Deus? Então, realmente, essa palavra é o que o Senhor Deus ele está dizendo para os santos que receberam a salvação. Então, após nós recebemos a salvação, agora nós precisamos saber qual é a santa e agradável vontade de Deus. Uma a uma, nós precisamos ir obedecendo. É fazer a vontade de Deus. Essa condição não é ir para o céu. Essa condição só faz quem recebeu a salvação. Vocês não podem confundir isso. Então é por isso. O Senhor Jesus ele já disse: entrai pela porta estreita. O que é a porta estreita? O que é a porta estreita? A porta estreita é o caminho da salvação. Em João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus diz: eu sou a porta. Então qualquer um que entrar por mim, realmente irão receber a salvação. O Senhor Jesus é a porta das ovelhas. A porta, quando vocês entraram na igreja, vocês passaram por uma porta. Tem a porta ali de baixo, não é? Mas tem a porta do salão do culto. É somente uma porta para entrar no reino dos céus. Quando vocês entram por essa porta, vocês podem receber a salvação. O Senhor Jesus disse, realmente, entrai pela porta estreita, que leva para a vida. Se nós olharmos em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, o povo de Israel, durante quase 400 anos, eles viveram como escravos, e o Senhor enviou Moisés para libertá-los, e teve a última praga permitida por Deus para a terra do Egito, que era a morte do primogênito. O povo de Israel, conforme a palavra do Senhor, para serem protegidos, receber a proteção do Senhor Deus, eles tinham que preparar uma ovelha ou uma cabra, sem mácula e sem defeitos, dentre as primícias do rebanho, e precisavam matar, e como em Êxodo capítulo 12, versículo 7, eles tomaram do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Quer dizer que eles precisam passar o sangue dos portais. E assim dentro daquela casa,
com aquela ovelha que foi morta, eles vão comer assando. Então eles vão estar o quê? Vestidos, com calçados, com seus cajados e seus cintos. O que eles estão fazendo no meio da noite? Vestidos desse jeito. Com seus calçados, colocando o cinto, com a sua bengala. Quer dizer que eles estão preparados para partir. Então realmente para eles saírem do Egito, dessa vida de escravos. Então, dentro dessa casa onde foi passado o sangue. É por isso que em Êxodo capítulo 12, versículo 13: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então não haverá entre vós praga de mortandade. O que o Senhor Jesus virá? O Senhor Jesus, ele vai ver se o primogênito daquela casa é bonzinho, obedece muito bem, se ele fez coisas boas ou ruins. O Senhor Deus não está olhando essas coisas. O Senhor Deus quer olhar o sangue. O sangue é visto por Deus. Então realmente esse é o quesito. Então realmente o Senhor ele verá o sangue. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. É por isso que a Páscoa é o Passover, é passar por cima. Como em 1 Coríntios capítulo 5, realmente o Senhor Jesus, a nossa Páscoa, se tornou o nosso sacrifício. Então aquela ovelha da Páscoa, a cabra da Páscoa, representa o Senhor Jesus como o cordeiro que morreu, que derramou o seu sangue. E o Senhor, Deus, vendo o sangue, ele passará por cima de nós. O Senhor não quer ver se nós somos bonzinhos, se nós fizemos algo bom, se nós somos pessoas realmente eficazes, realmente instruídos. Não é isso. O Senhor, ele somente vê o sangue. Quando nós acreditamos no Senhor através do sangue, quer dizer que o Senhor, ele não deixa de nos julgar por conta da minha própria justiça, mas por a fé que eu tenho no sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus se torna essa evidência. O Senhor Jesus, antes de morrer, ele estava realmente orando, realmente nos Montes das Oliveiras, e ele estava orando, realmente: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quer dizer que existe um cálice na frente do Senhor Jesus. Então, nas falas de antigamente, uma pessoa que realmente pecou, realmente ele tomava o veneno, né? O rei permitia o veneno para que eles bebessem e morressem, todos aqueles que cometessem um pecado no reino. Então, da mesma maneira, realmente o homem, ele pecou. Realmente, e todo esse pecado, a maldição que eles mereciam receber, realmente estava ali. Mas o Senhor Jesus se encarregou. O Senhor Jesus precisava beber desse cálice. Por que o Senhor Jesus tem que beber isso? O Senhor Jesus, ele tem a mesma carne que nós. E ele também se cansa. Quando ele estava passando o mar da Galileia também, ele realmente adormeceu, porque ele estava muito cansado. Olha só, o barco fica mexendo, estava tendo a tempestade, mas o Senhor Jesus estava dormindo, porque ele estava muito cansado. Isso, na realidade, ele estava cansado. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava chorando, com lagrimações. O Senhor Jesus tem a carne tão fraca como a nossa. Esse Senhor, ele recebeu a maior vergonha e dor que o homem poderia receber neste mundo. A morte de cruz. A carne do Senhor Jesus não deseja. É por isso que o Senhor Jesus disse: Pai, passa de mim este cálice. Mas se passar esse cálice, quem é que tem que beber? Nós que temos que beber. Nós iremos cair no inferno. Então o Senhor Jesus, realmente estando na cruz, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonou? Por que me abandonou, Senhor? Então ele tem a resposta. Por quê? O Senhor Jesus, o Filho unigênito, foi abandonado para que os pecadores não fossem abandonados. O Senhor Jesus foi crucificado e durante 3 horas o céu perdeu o som. A terra começou a tremer. O céu chorava, a terra chorava. Por que me desamparastes? Então realmente o Senhor Jesus foi desamparado, foi largado, foi abandonado para que os pecadores não fossem abandonados por Deus. Então o Senhor Jesus tomou desse cálice da maldição que nós merecemos receber. Mas o Senhor Jesus disse o quê? Mas não façais conforme a minha vontade, mas façais a vontade do Pai. Então quer dizer que o Senhor Jesus recebeu essa maldição, esse cálice da morte,
e morreu por nós, não é mesmo? Como a ovelha da Páscoa que morreu, o primogênito recebeu a proteção. Então o anjo que mata o primogênito chegou naquela casa. Ah, mas aquela casa morreu, mas essa casa tem sangue. Então a ovelha morreu por esse primogênito, então ele passa por cima dessa casa. Então o sangue do Senhor Jesus, esse sangue precioso que o Senhor Jesus derramou por nós, que pagou por nós, quando nós cremos nesse sangue, realmente o Senhor Jesus, ele virá esse sangue e passará. Então realmente o sangue está passado na porta. Então você não pode sair para fora dessa porta. Então até o próximo dia, até o amanhecer, você tem que esperar. Então até quando? Até o mundo acabar. É até o juízo do Senhor Deus terminar. Então assim como prometido do Senhor Deus, eles irão partir para a terra de Canaã, não é mesmo? Da mesma maneira, nós precisamos entrar nessa porta do Senhor. Nós precisamos receber a salvação. Então, qualquer um. Realmente, o Senhor permitiu o seu Filho unigênito para a morte de cruz, para nos dar como propiciação pelos nossos pecados. Quando nós cremos nessa verdade, qualquer um que nele crê, não pereça. O pecador que merecia perecer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso realmente passar pela porta estreita é a salvação. Passar pela porta estreita é uma única vez. Demora muito? Não, não é. É uma única vez para passar uma porta, não é? É um instante que você passa a porta. Passar pela porta é algo instantâneo. E o caminho você vai para a vida toda, continuamente. Recebeu a salvação, até você ir diante do Senhor Deus, você continua indo por esse caminho. Mas esse caminho é o quê? É apertado. Esse caminho é apertado, é difícil. Caminho do sofrimento. Então, se nós olharmos em Hebreus capítulo 10, versículo 20 também. Então, o Senhor ele abriu o caminho para podermos entrar nos céus. Então, mas esse caminho é o quê? É pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então quer dizer que realmente existe um véu que estava cobrindo os homens com o Senhor. Dentro do santuário nós temos o Santíssimo, e para separar o Santíssimo tem um véu, uma cortina gigante. Então o povo de Israel, todo o pecado que eles cometiam durante um ano, o sacerdote ele matava a cabra ou animal e trazia esse sangue. E uma vez ao ano abria-se esse véu, entra-se no Santíssimo, onde tem a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. E ali eles aspergem o sangue. Então por quê? Por quê? Porque o pecado que você cometeu contra os 10 mandamentos. É por isso que acima dessa Arca da Aliança, onde tem os 10 mandamentos, você precisa aspergir 7 vezes o sangue. Então assim, os pecados cometidos durante o ano podem ser perdoados. Então, os pecados que você comete depois, realmente todos os anos precisa fazer a mesma coisa. É por isso que abre-se esse véu. Realmente, quando eles saem, depois o véu é fechado. Então, o corpo do Senhor Jesus é o santuário. O Senhor Jesus disse para derrubar esse santuário que ele ia reconstruir em 3 dias. Então, realmente, o povo de Israel demorou 46 anos para construírem, mas o Senhor Jesus disse que vai reconstruir em 3 dias. Eles falaram que é um absurdo. Até os discípulos se assustaram, falando, nossa, como é que Jesus está falando uma coisa dessas? Às vezes o Senhor Jesus fala umas coisas sem noção, não é mesmo? Mas, se nós olharmos em João capítulo 2, realmente as palavras que o Senhor Jesus disse, realmente não está falando sobre aquele templo de 46 anos, mas ele está falando do seu corpo. Porque o corpo do Senhor é o santuário. Porque dentro do corpo do Senhor existe Deus. Então, o santuário de Israel não é jamais o templo do Senhor Deus. Não tem como ser mais uma vez o templo de Deus. Então, o Senhor Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém. Veja, realmente sua casa está desolada, está abandonada. Então, realmente, a casa que vai ser queimada. Então, o corpo do Senhor Jesus é o santuário, é o templo, é onde Deus habita.
Então, fora do Senhor Jesus estão os pecadores. Então é por isso que a relação entre Deus e o Senhor Jesus, o que nós temos? Nós temos a carne. Então, através do pecado que nós temos com a carne, nós realmente pecamos. Mas o Senhor Jesus, que não tem o pecado, ele veio para dentro de nós. Quer dizer, que fez com que nós, que realmente temos o quê? O véu que estava cobrindo. O Senhor Jesus, ele se tornou esse véu por nós. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz e disse, está consumado. Quando a lança foi perfurada na costela do Senhor Jesus, começou a derramar o sangue. O véu desse Santíssimo foi rasgado de cima para baixo. Então, eles sempre abriam de baixo, não é? Para poder entrar e o véu se fechava. Mas agora, em uma única vez, o Senhor Jesus, ele entrou para o Santíssimo. Quer dizer que o véu se rasgou. Quer dizer que a inimizade de Deus para com os homens sumiu. Então quer dizer que o Senhor, ele abriu o caminho, realmente o caminho novo e vivo para entrarmos pelo Senhor Deus. Então agora nós temos um caminho novo e vivo. Então quer dizer que agora realmente a carne do Senhor Jesus veio para estar no meio de nós e o Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu. O Senhor Jesus que não tinha pecado pelos nossos pecados, pela nossa carne, que pecamos. É por isso que o Senhor Jesus, ele rasgou esse véu. É o caminho que o Senhor abriu para nós. Então o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, morreu. Ele, com a propiciação dos nossos pecados, morreu e foi para diante do Senhor. Abriu este véu por nós. É por isso que em Hebreus capítulo 6, versículo 19, realmente 20, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele se tornou o santuário. Ele está realmente no Santíssimo, ali dentro por nós. Eternamente como nosso sumo sacerdote. Então o Senhor Jesus, ele foi primeiro. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz. O Senhor Jesus, ele abriu o caminho para podermos ir para Deus. E nós agora vamos por esse caminho. Então, por esse caminho. Se nós olharmos em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, dentro do mundo humano, o Senhor Deus é o caminho. O Senhor Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente existe um único caminho. Este que ensina esse caminho é a verdade. É esta palavra. Então, esse caminho da verdade. Quando compreendemos essa verdade, temos a vida. É o caminho que leva para a vida. Mas esse caminho, a porta você entra de uma vez, mas o caminho desde o momento que você recebe a salvação, até você entrar no reino do Senhor Deus, você precisa caminhar por esse caminho. Mas esse caminho é difícil, é apertado, é estreito, é o caminho do sofrimento, é o caminho da cruz. Então o Senhor Jesus foi por esse caminho. Os apóstolos também foram por esse caminho. Então, por cada pegada, passos que eles deixaram, o sangue está ali, marcado. Então, aquele caminho que o Senhor Jesus foi só, eu também pretendo seguir. Então, o Senhor Jesus, ele foi primeiro por esse caminho, sozinho. A primeira pessoa que foi por esse caminho é o Senhor Jesus. Pedro realmente disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas o Senhor Jesus disse, não pode. Esse caminho somente o Senhor Jesus pode ir sozinho. Quando o Senhor Jesus morrer na cruz, Pedro não pode morrer ao lado do Senhor Jesus. Então, agora não tem como seguir, mas depois tem como. Após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, Pedro foi também por esse caminho. Um lugar onde está cheio, empoçado, as lágrimas, o sangue. Quer dizer que quando você começar a andar por essa poça de sangue, vai espirrar na sua roupa. Então, um caminho que não tem como ir sem lagrimação, que não tem como ir sem sacrifício, sem sofrimento. Então, o Senhor primeiro foi por esse caminho. Os apóstolos também seguiram esse caminho. Todos os santos, nós também precisamos ir por esse caminho. Esse caminho do sofrimento, o Senhor, ele está junto conosco. É o caminho onde o Espírito Santo nos conduz. Nesse caminho, o Senhor, ele está nos esperando. Então, uma vida eterna para o caminho da glória. Então, o caminho que leva para a vida.
A vida não se refere à vida deste mundo. É uma vida eterna após este mundo. Uma vida eterna, gloriosa nós estamos indo. Mas precisamos saber que o caminho é do sofrimento. Então o caminho que leva para a vida é estreita e o caminho é apertado. São poucos os que buscam por ela, que passam por ela. Então as pessoas não gostam de sofrimento. É estranho. Se nós olharmos, o diabo, ele conduz o quê? Pelo atalho. Fala, não, vai por esse caminho aqui, não precisa ir por esse. E assim, faz eu viver do jeito que eu quero, posso viver do jeito confortável, sem viver pelo Senhor Jesus, porque no final eu vou para o céu mesmo. É só eu receber a salvação e viver do jeito que eu quero. Crer no Senhor Jesus, faz o que eu quero. Vou lá, me encontro com meus amigos, vivo com as pessoas do mundo. É divertido. E assim, indo para o céu. É muito bom, não é? Fazer os dois. Mas como assim? Será que, na realidade, isso é possível? Tem uma coisa engraçada a se contar. Então, antigamente havia um jovem ele precisa se casar. E essa jovem, ela tinha 2 noivos para escolher. Então, um noivo, para essa menina, era um homem bonzinho, só que ele era pobre. E o outro noivo, ele é uma pessoa muito, muito rica. Mas é meio feio. Também a personalidade dele não é muito boa. Então é por isso que disseram para essa moça: você pode escolher o seu noivo. Quem você vai escolher? Os candidatos ao noivo: aquele que é bonzinho, aquele que mais é pobre, que parece que vai passar fome vivendo junto com ele. O outro é rico, é muito rico, mas ele parece que tem alguns problemas de personalidade. Então ela ficou pensando: aquela casa é muito boa, mas vai ser difícil, porque não combina com o meu coração. Então ela ficou pensando e perguntaram: você decidiu? Ela falou: decidi. O que você decidiu? Eu vou me casar. Então, na hora de dormir, eu vou dormir com a pessoa que é bem bonita. E comida eu vou comer na casa do rico. Muito bom, não é? Disse que vai fazer os dois. Será que isso é possível? Então, viver bem no mundo, do jeito que ela quer, no seu conforto. Mas também quer viver servindo o Senhor Jesus para ir para o céu. Bom, não é? Viver do jeito que você quer? Mas isso é impossível. Você tem que escolher um dos dois. Então, quando nós passamos pela porta estreita, o caminho é apertado. Então, por que é a porta estreita? Então, porque você não pode entrar pela sua própria obra, você não tem como entrar com o pecado também. Somente pode entrar pela misericórdia e graça do Senhor. É por isso que a porta é estreita. É por isso que no livro Peregrino, o cristão, realmente ele tinha o fardo do pecado e na mão dele tinha um livro que é a Bíblia. E ele descobriu que a cidade onde ele vivia era a cidade da perdição. Então é por isso que vem um evangelista e disse: por que você está tão triste? Ele falou: eu descobri que a minha cidade é a cidade da perdição, que está para ser destruída. Então eu realmente preciso partir, mas eu não sei para onde eu vou. Eu estou aqui pensativo. Então, o evangelista disse para ele: olhe lá, está vendo ali onde tem a luz? Você pode ir para lá. Continua indo para lá. E ele continua indo por aquele caminho. Então, vocês viram o peregrino, não é? Ele vai buscando a vida eterna.
A esposa dele correndo lá atrás disse, querido. Os filhos gritando, pai. Os amigos gritando, ei, fulano de tal. E começam a seguir. E ele começa a fugir deles. Porque não pode ser pego por eles. Porque não pode voltar para a destruição, não é? Então ele chegou até a porta estreita. Quando ele passou pela porta estreita, os fardos do pecado que ele levava nas suas costas, eles caíram e sumiram. É por isso que por fim um anjo apareceu e tirou as roupas sujas dele e vestiu com roupas novas. Isto é salvação. A porta estreita é a salvação. É o pecado cair. Você conseguir vestir as vestes da salvação. Então, se nós olharmos em Isaías capítulo 61, versículo 10, ele aparece que vestiu de roupas de salvação. E agora ele vai para o céu. E o caminho que ele vai é muito sofrido. Tem muitas tentações. Ele passa por diversas dificuldades. Quem não leu o Peregrino, pode ler o Peregrino. E quem leu já pode ler novamente. Tá, após nós recebemos a salvação, nós irmos por esse caminho árduo até o reino dos céus. Esse livro Peregrino aborda toda essa história. Tem os atalhos, tem as tentações, tem as dificuldades, tem as enganações. Mas é o caminho que leva para o céu. Você precisa ir. Então, o caminho que leva para o reino dos céus. Realmente ele está muito bem expresso. O John Burner, realmente ele é a pessoa que recebeu a salvação. Ele realmente foi preso e ele escreveu isso dentro da prisão. Então, passando pela porta estreita, indo pelo caminho apertado, o caminho que leva para a vida, para poder entrar em glória. E tem o caminho que leva para a perdição, que é largo, realmente e espaçoso, por onde muitas pessoas entram. Então tem um caminho que conduz para a perdição. Se olharmos em Jeremias capítulo 21, versículo 8, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Tem o caminho da vida e o caminho da morte diante das pessoas, tem dois caminhos e elas precisam escolher. E conforme o escolhido por elas, o destino eterno é decidido. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então são muitas pessoas que entram por lá, é um caminho lá, espaçoso. Muitas pessoas estão indo lá, todos juntos. Mas vocês precisam entender nesse versículo, aqui são dois tipos de pessoas que creem em Jesus. Aqui não quer dizer pessoas crentes e incrédulas, não é dividido dessa maneira. As pessoas que não creem, elas não estão nem aí se é porta larga, caminho espaçoso, não estão nem aqui, eles já vão direto para a perdição. Mas entre as pessoas que creem, tem uma grande dificuldade, porque no mundo tem muitas denominações, tem várias pessoas acreditando em coisas diferentes. Então tem pessoas que realmente, desde o tempo do Senhor Jesus, foram surgindo novas denominações, igrejas, e eles dizendo, eu fiz bem, você faz mal, e realmente eles dizem que são crentes, mas são dois caminhos para diante dos crentes. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita e a porta larga. Todas as pessoas diante do Senhor Deus, elas estão diante desses duas opções. Então, a porta larga que leva para a perdição, será que as pessoas do mundo pensam que a porta é a perdição? Claro que não. Se nós olharmos no Provérbios capítulo 14, versículo 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Ao ver do homem, ao ver de muitas pessoas, parece que o caminho está direito, está certo. Parece que eu vou para o céu desse jeito. Então é realmente surpreendente. As pessoas frequentam a igreja esforçadamente, oram muito bem, louvam muito bem, mas mesmo assim, realmente curtem o mundo, gostam do mundo, gostam de se divertir com as pessoas do mundo, se tornam amigáveis,
e também frequentam muito bem a igreja. É tudo divertido, não é? Então, mas são muitos que passam por ela. Então, por fim, é um caminho que conduz à perdição. Até o presente momento, realmente nós não sabemos quantas pessoas estão indo por esse caminho. Então agora nós acreditamos no Senhor Jesus, não é? Então nós precisamos verificar a nós mesmos. Será que esta fé que eu tenho é uma fé que passou pela porta estreita e está indo pelo caminho apertado? Ou é um caminho como muitas pessoas do mundo estão indo? Um caminho espaçoso, que passou pela porta larga, e indo e vai achando, eu estou indo pelo caminho certo. Então você confundir é liberdade, é escolha própria. Então, alguns caminhos, ao ver do homem, parece que é bom, mas é um caminho direito, mas é um caminho que leva à morte. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 aparece: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus está em vós? Senão, é que já estáis reprovados. O que significa provar-vos? O que significa examinar? Então, você tem essa fé, mas dentro da fé tem a fé, que é a fé falsa, fé morta, fé enganada, fé realmente que já se extraviou. Então são diversas fés diferentes. Mas uma fé que está morta. Uma fé que não tem espírito. Uma fé sem obras é uma fé morta. É uma fé que foi abandonada, foi corrupta, foi vã. É uma fé que não te leva aos céus. Existem diversas fés. Então é bem estranho. Tem diversas religiões no mundo. Dentre as pessoas que dizem que acreditam no Senhor Jesus, realmente vários religiosos, cristãos, ditos cristãos, evangélicos. Eles vão e decoram a palavra e estão louvando dentro da igreja. É o mesmo que os budistas irem na frente do Buda e ficarem pedindo. Tudo isso é misticismo, tudo isso é algo sobrenatural. Eles acham que isso está certo. É uma fé que Deus está admitindo. Mas o Senhor Deus, se o Senhor Jesus olhar para nós e dizer, realmente jamais vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que que nós vamos fazer? Como é que nós precisamos provar? Nós precisamos provar pela palavra. Provar é pela palavra. Então, a fé é realmente da onde? É da palavra, do ouvir. Então, realmente tem um significado profundo. As pessoas elas precisam receber a palavra. A fé vem do ouvir. É por isso que sem esta palavra, como é que nós podemos crer? Se o Deus não é visível, já que nós não conseguimos ver a Deus, nós precisamos conhecer, ouvir sobre Deus através da palavra, da Bíblia. É através da palavra conhecemos a Deus, através da palavra podemos viver pelo Senhor, através da palavra nós podemos conhecer quem é Jesus, através da palavra podemos compreender a graça do Senhor, através da palavra podemos receber a salvação. Quer dizer que através dessa palavra, nós precisamos provar a nossa fé, precisamos examinar um a um. Assim como nós vamos fazer um exame físico da nossa saúde, da mesma maneira. Precisamos ver se estamos certos. Pela fé, através da palavra, precisamos provar a nossa fé. Então, se olharmos Marcos capítulo 7, versículo 5 também. Então o Senhor Jesus disse para eles: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então pela boca eles dizem: estamos próximos do Senhor Deus, mas o coração está longe do Senhor. Então tem muitas pessoas que são assim. Pelos lábios falam muito bem. Pelos lábios quem é que não fala bem? Você fala: Senhor, Senhor. Finge que ama o Senhor por completo. Tu fala de forma tão agradável. Assim como em Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Até eles pela boca dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que o quê? Estão mentindo. Até em Romanos capítulo 8, versículo 9. Ele já disse, realmente, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer que o Espírito de Cristo não está naquele que não recebeu a salvação. Quando você compreende a graça do Senhor Deus, recebe a salvação, o Espírito Santo entra dentro de você. Aquele que te faz compreender a graça é o Espírito Santo. Então, aquele Senhor que perdoou os meus pecados, agora ele entrou dentro do meu coração. Então quer dizer que através da palavra compreendemos a graça do Senhor Deus, recebemos a salvação. Quer dizer que aquele sangue do Senhor Jesus que perdoou os meus pecados, isso se torna salvação. Então, isso é salvação, isso é nascer de novo. O Senhor está dentro de mim. Você compreende isso? Naquele dia, realmente, nós iremos saber que o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor. Então, quer dizer que através da Bíblia, através do Espírito Santo. É por isso que em Gálatas capítulo 2, versículo 2, ele já diz, realmente, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quer dizer que realmente o Senhor Jesus, ele está vivendo dentro daquele que recebeu a salvação. Quer dizer que a palavra cristão significa aquele que serve a Cristo. Aquele que recebeu a salvação agora tem o Cristo dentro dele. Cristo não está lá longe. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, 17, ele já disse, aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então agora eu não posso ser separado do Senhor. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que agora Cristo está vivo dentro de mim. Então, mesmo você não sabendo que Cristo está vivo, ele está vivo dentro de si. Então, após eu receber a salvação, eu compreendi sobre o perdão dos pecados e eu não sabia depois. Eu só sabia, o Senhor perdoou meus pecados, agora eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Mas depois que eu fui aprender na Bíblia, descobri, isso é salvação. Isso é nascer de novo. Agora sobre o Espírito Santo, o Senhor está dentro de mim. Então, uma pessoa que nasce de novo de forma exata, então, mesmo não sabendo que o Senhor está dentro dele, o Senhor está dentro dele. Ele precisa saber disso. É por isso que 1 João, capítulo 1, versículo 6, realmente aquele que diz que está em comunhão com o Senhor, ele precisa realmente estar andando com o Senhor na luz. Então, realmente o Senhor é de o quê? Senhor de Deus, de rei, de meu dono. Não é o mesmo significado desse Senhor. Ele é Senhor, ele é o dono de todas as minhas coisas. Eu não posso viver pela minha própria vontade. Eu viver ou morrer, realmente vivendo ou morrendo. Realmente eu preciso fazer conforme a vontade do Senhor, não é mesmo? Então, se for a vontade do Senhor, eu preciso viver. Se for a vontade do Senhor Deus, eu preciso morrer. Se é a vontade de Deus, eu faço isso, aquilo. Se não for a vontade de Deus, eu não devo fazer mesmo querendo. A minha carne e meu espírito é do Senhor. Então, agora eu não tenho mais realmente o direito, nem a dignidade de morrer por mim. Então, viver ou morrer, nós precisamos viver conforme o Senhor. Como o apóstolo Paulo já disse em Filipenses capítulo 1, realmente viver ou morrer, realmente eu desejo que Cristo seja exaltado. Então não é que eu seja crescido, não é que eu seja elevado, exaltado, mas que o Senhor, através do meu corpo, possa ser exaltado, possa ser glorificado. É por isso que vive pelo Senhor e morreu pelo Senhor. Então, o que vocês acham sobre isso? Então, isso é um verdadeiro cristão. Então, isso não é um falso cristão. Então, são poucas as pessoas que são assim. Então, é por isso que, conforme a palavra da Bíblia, realmente nós, quando estamos estudando, aquele que conduz para a vida, realmente o caminho que conduz para a vida é estreita, apertado é o caminho. Daí eu preciso participar naquele lugar que é tão pouco, apertado. Preciso passar por aquela porta estreita, e agora preciso caminhar o caminho difícil, árduo,
de sofrimento, mas o Senhor foi por esse caminho. Os apóstolos foram por esse caminho. Os santos que receberam a salvação antes de nós foram por esse caminho. Agora nós devemos ir. O Espírito Santo estará junto conosco nesse caminho. No fim desse caminho, o Senhor nos aguarda. E Ele está segurando a coroa de glória. É por isso que em Provérbios capítulo 15, versículo 24, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, para o entendido, o sábio, ele vai para o caminho da vida que leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, isso é sabedoria. Então, realmente, nós precisamos pensar isso de forma séria agora. Então, você crer no Senhor Jesus não é uma vida religiosa. Após recebemos a salvação, realmente eu viver seguindo o Senhor, esse caminho é árduo. Realmente passo a passo, andando junto do Senhor. Então vamos procurar 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 21. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Porque para isto sois chamados. Por quê? Existe um motivo do Senhor ter nos salvo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora foi chamado. Ser chamado quer dizer que recebeu a salvação neste mundo. Realmente, como o Senhor ele chamou a Abraão, realmente o Senhor ele nos chamou neste mundo e nos salvou. Então, nós já fomos chamados para isso. Qual é esse trabalho? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, Cristo padeceu por nós. Então, o Senhor, para nos salvar, Ele sofreu, não é mesmo? O Senhor que não tinha pecado, sofreu, passou pela vergonha na cruz. Ele venceu o domínio da morte e ressuscitou. O Senhor Jesus, Ele morreu como um trigo e nos fez nascer como filhos do Senhor Deus. Então o Senhor, Ele sofreu por nós, padeceu por nós. É por isso que nós, com este mesmo coração, nós também realmente precisamos receber isso como um exemplo. Quer dizer que o Senhor, Ele nos mostrou um exemplo. Qual é esse exemplo? Então o Senhor, Ele não somente nos salvou, mas toda a vida do Senhor foi um exemplo para nós. Então, que exemplo é esse que o Senhor está nos permitindo? Então, é o exemplo do sofrimento. Quer dizer que são as pisadas do Senhor. O caminho que foi andado pelo Senhor é do sofrimento, é da cruz. É após a sua ressurreição, Ele entrou nos céus. Então, o Senhor, Ele passou pelo sofrimento e depois entrou na glória. É por isso que o Senhor, Ele está nos dando o seu exemplo, para que nós possamos seguir essas suas pisadas. Então, nós precisamos seguir as suas pisaduras, que é o caminho do sofrimento. Então, como em Romanos capítulo 8, versículo 17, realmente nós, para recebermos a bênção com o Senhor, nós precisamos receber o sofrimento. Então, quando nós recebemos a salvação, nós iremos receber a glória nos céus, não é mesmo? Nós estaremos numa posição bem mais elevada do que os anjos. Anjos não são filhos do Senhor Deus. Anjos não podem se tornar noivas do Senhor. Anjos são filhos do Senhor Deus de forma exata, de forma ousada, de forma persistente, de que nós iremos receber a glória junto com Cristo. Nós, para recebermos a glória com Cristo, nós também precisamos receber o sofrimento com Cristo. Então, realmente, o sofrimento atual que nós temos, realmente ele é incomparável com a glória que está por vir. A glória vindoura, a glória eterna. Então, o sofrimento é temporário. Então, mesmo que recebamos o sofrimento, quanto é que nós vamos receber? Vamos mais do que morrer?
Não, morrer é uma preocupação para vocês? Então sofrer e morrer pelo evangelho é bom. Mesmo sendo pobre, mesmo você sendo xingado pelos outros, mesmo que você morra, está tudo bem. Então realmente se nós morremos pelo Senhor, é a maior bênção. Vocês vão se sentir tristes? Não, realmente é muito bom. Realmente o cristão, ele seguir o Senhor. Ele sofrer e ele fala, ai meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Por que eu fui receber a salvação e agora estou sofrendo desse jeito? Como assim, o quê? O quê? Como assim? Falando, ai, eu recebi a salvação e agora eu tenho que sofrer junto com Cristo, ai, canseira. Tem que pensar que isso é algo bênção, algo glorioso. Olhem para os discípulos. Os discípulos, eles se tornaram adequados, dignos, e eles se tornaram felizes por sofrerem por Cristo. Eles sofreram por Cristo, eles foram blasfemados por Cristo, eles morreram por Cristo, e isso era a maior glória. Mas vocês não querem isso. É ótimo uma coisa dessa. Como é ótimo. Tá, algumas pessoas dizem, eu acredito em Jesus. Aí as pessoas capturavam este homem, amarravam e rasgavam a pele dele e falavam, você vai acreditar? E rasgavam a pele das pessoas, arrancavam a pele. Então eles realmente respondiam para os torturadores, vocês podem me tirar a pele da carne, mas o Senhor irá me vestir da glória espiritual. Realmente para receber as recompensas maiores, melhores. Ele realmente sofreu, receberam, suportaram, aguentaram todo o sofrimento, a dor que podiam receber. Eles morreram com ousadia pelo Senhor. Então vamos trocar primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 10 primeiro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10, vamos ler todos juntos devagar. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, o Senhor que nos chamou e nos salvou, Ele está nos levando para a sua eterna glória, para entrarmos na sua eterna glória. Esse é o objetivo do Senhor. É por isso que nós podemos sofrer um pouco, havemos padecido um pouco. O sofrimento é pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O sofrimento que nós recebemos é um benefício para nós. Quer dizer que realmente nós sofremos um pouco, o dia a dia nós precisamos ser aperfeiçoados, nós podemos crescer, o Senhor ele nos fortalece. Então é por isso que o cristão ele sofrer um pouco, ele já fica, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Então o Senhor está com ele, mas por que está preocupado? Vocês sofreram mais que o Senhor? Vocês sofreram mais que o apóstolo Paulo? Vocês sabem quanto que os apóstolos, aqueles salvos que foram na frente de nós, eles sofreram por nós? Realmente estão pensando demais nas coisas da carne. Vocês têm medo de serem pobres? Vocês têm medo de serem xingados pelos outros? Vocês têm medo da morte? Não tem o que temer. Não tem o que cobiçar, não tem o que invejar, não tem o que temer. Então realmente como isso é tão divertido? Você andar junto com Cristo. O Senhor ele está conosco. Então naquele caminho do sofrimento. Então o apóstolo Paulo, enquanto pregava o evangelho, ele foi capturado, ele foi torturado, foi despido, depois jogado no meio das masmorras. Mas o Senhor apareceu para ele e disse, Paulo, realmente tenha ousadia, tenha firmeza, você não morrerá. Se fosse eu, o que diria? Ai, meu Deus, Senhor, eu sofri, eu estou todo arrebentado, fui torturado, estou numa prisão. E por que você apareceu agora? Me chamando Paulo. Seja firme. Então, não fique preocupado, você não vai morrer, você vai morrer em Roma. Você vai pregar sobre mim em Roma. É estranho, não é? Era bom fazer ele não sofrer, era bom deixar ele não ser preso, mas fez ele sofrer, fez ele ser preso, fez ele passar pelo sofrimento. O Senhor ele está do lado do sofrimento. O Senhor permite o caminho para suportarmos esse sofrimento.
Então José, quando foi aprisionado também, injustamente na prisão, o Senhor Deus estava com José. O Senhor estava em todos os momentos com ele. Então o Senhor que está junto do sofrimento, você ter a fé de depender desse Senhor. O Senhor se agrada disso. Você está no meio da alegria, no meio da paz, e você acha que você vai depender do Senhor? Nós dependemos do Senhor quando nós estamos no sofrimento. Nós suportamos na tribulação. Nós não somos pessoas que vivemos com as esperanças neste mundo. Então vamos trocar Lucas, capítulo 13. Palavra de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Ele lê versículo 23, Lucas, capítulo 13, versículo 23. E disse-lhe um: Senhor, não são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Então isso é um grande dever para nós também. Realmente, as pessoas que receberam a salvação, qual é o número delas? Realmente, será que elas são muitos? Então, mas o Senhor, ele disse que não são muitos. Então, ele perguntou: são muitos que se salvam? O Senhor disse: porfiai por entrar pela porta estreita. O Senhor Jesus disse dessa maneira. Porque o caminho que leva para a vida, ela é apertada, ela é sofrida, não é? Então, mas o Senhor está dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, realmente muitos desejam, porfiam entrar no reino do Senhor Deus. Eles desejam, têm essa fé, essa vontade. Mas tem muito mais pessoas que não podem entrar do que as pessoas que entram. São muitos que não podem entrar. Então quantos será que são essas pessoas que não podem entrar? É realmente um número imenso que é inimaginável. Então é por isso que realmente quantas pessoas que são de Cristo no mundo? Olhem só, o cristianismo está no auge. Então tem tantas denominações diferentes, tem muitos pastores, tem muitas igrejas, tem muitos crentes, tem igrejas realmente gigantescas que juntam milhares de pessoas, tem esforço, tem dedicação, tem zelo, tem um culto enorme. Parece que muitas pessoas irão para o céu, não é mesmo? Mas o Senhor, ele disse, realmente muitos desejarão entrar por ela. Muitos porfiarão. Então realmente seria bom se o Senhor ele dissesse que todos poderiam entrar, não é? Mas o Senhor, ele disse que são muitos que procurarão entrar e não poderão. São poucos os que passam por ela. Então se nós formos contar, formos ver esses dados, se eu falar o que eu penso, eu acredito que vocês vão realmente podem mal interpretar, mas eu vou querer dizer. São muitos poucos se nós olharmos o mundo inteiro. Realmente, se nós olharmos Moisés, quando ele resgatou o povo do Egito, realmente as pessoas que moravam no Egito e eles saíram do Egito e foram juntos, realmente antes contava somente o número de homens, e dava em torno de 600 mil pessoas. Então 600 mil pessoas, homens, adultos, prontos para a guerra. Então, mas quantos que entraram para a terra de Canaã? Somente Josué e Caleb. Então realmente já foi dito. Então o Senhor, ele não se alegrou desta maioria. É por isso que eles sofreram e morreram no deserto. Então o Senhor não se agradou da maioria. No 1 Coríntios capítulo 10, realmente no mundo a maioria vence, não é? Então quando a maioria das pessoas estão reunidas, mesmo que não se torne um caminho, se torna um caminho, não é? Mesmo não sendo um caminho, as pessoas criam um caminho. Então um número pequeno não consegue ser considerado, não recebe realmente a atenção das pessoas. Mas diante do Senhor Deus, não importa se tem muitas pessoas. Se é falso, é falso. Se tiver uma pessoa somente, se for verdadeiro, é verdadeiro diante de Deus. Então Sodoma e Gomorra, por não ter 10 justos, foi destruído. Claro, Sodoma e Gomorra, como que teria 10 justos ali? Não tem. Então em Jeremias, capítulo 5, ele já disse, realmente na terra de Jerusalém não havia um espírito que servisse, buscasse a Deus.
Em Jerusalém tem o santuário, tem o templo de Salomão, tem os intérpretes da lei, os escribas, os rabis, os sacerdotes, tem os religiosos. São pessoas que têm zelo por Deus, são pessoas guardando o sábado. Mas não tem uma pessoa que busca a Deus. É por isso que Jerusalém ela foi destruída. É por isso que eles foram pegos pela Babilônia. Então, durante 600 anos. Babilônia, Pérsia, Roma. Eles pisotearam. Desde quando? Desde Jerusalém, quando não tinha nenhum justo. Surpreendente, não é? Então, todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, quem eram eles? Como em Jeremias capítulo 30, versículo 25, 34 em diante, ele já disse. Realmente haviam coisas surpreendentes, realmente profetas eram falsos profetas. São profetas, mas são falsos profetas. São realmente sacerdotes, são intérpretes da lei, mas são aqueles que buscam a sua própria vontade. Eles levam o povo para a perdição. Então, se nós olharmos a Bíblia, tem coisas realmente surpreendentes, é de se assustar. Realmente é muito pouco. Como é que nós sabemos disso? Então vamos procurar a palavra de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Versículo 16, iremos ver o versículo 16. Versículo 16. Isaías, capítulo 9, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Porque os guias deste povo são enganadores, e que por eles são guiados são destruídos. Então, estes que guiam o povo são enganadores. E por eles são guiados, são destruídos. Então são o quê? Realmente são o quê? Mestres, intérpretes da lei. São demais líderes que tem na igreja, no mundo. Mas, realmente, aqueles que são guiados por eles são destruídos. Quer dizer que um cego guiando outro cego, eles caem no buraco, não é? Não é mesmo? Vamos procurar na palavra da Bíblia. Vamos procurar Mateus capítulo 15. Palavra de Mateus capítulo 15. Versículo 13. 15, versículo 13 e 14 eu irei ler. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Tem todas as coisas que foi plantado. Se não foi plantado pelo Pai Celestial, é para deixar. Então, quer dizer o quê? Realmente, plantado foi plantado. Alguém plantou. Mas é algo que o Deus Pai não plantou. O que isso quer dizer? Eu plantei um feijão. Então, mas de repente começou a nascer o quê? Cebolinha. O que eu preciso fazer? Agora não é feijão, é cebolinha, é bom, né? Mas não, diante do Senhor Deus não é assim. Diante do Senhor Deus, tudo que não foi plantado por Ele, Ele arranca e joga fora. Não importa se tem muito. O que Deus plantou? Ele plantou a vida do Filho. O Senhor Deus, Ele veio nessa terra e morreu. Seu Filho unigênito. Cristo Jesus morreu neste mundo. É por isso que agora as pessoas elas podem receber a salvação. Então, como em João capítulo 1, realmente, versículo 13, o Senhor Ele deu o poder para que todo aquele que nele crê realmente não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Ele permitiu para que todos eles pudessem nascer pelo Senhor. Então, você dizer que você aceita, recebe ao Senhor é o quê? Algumas pessoas seguem a oração dizendo: Senhor, eu aceito, eu te aceito, eu acredito que você está dentro de mim, amém. O Senhor está dentro de você assim? Isso é oração de aceitação, isso é salvação de aceitação. Isso não é salvação do cristão verdadeiro. Qual é a verdadeira salvação? A verdadeira salvação é quando você compreende, você crê no Evangelho do Senhor, na salvação efetuada pelo Senhor. E quando o Espírito Santo entra dentro de você, você recebe a salvação. Quando você crê, você compreende, crê, o Senhor Ele entra dentro de você. Aquele que aceita, aquele que crê, realmente aquele que compreende o Evangelho do Senhor Deus, ele crê nisso, ele recebe o direito de ser filho do Senhor Deus. Algumas pessoas, eles se dizem o quê?
eu frequento a igreja, eu tenho a fé maternal. Desde criança, desde bebê na barriga da minha mãe, eu frequentava a igreja. Desde criança eu frequentava a igreja. Eu cresci com a minha mãe dentro da igreja. E assim, eles acham que o Senhor Deus vai aceitá-los? Seja por carne, seja por hereditariedade, não adianta. Mesmo que os pais tenham nascido de novo, o filho precisa nascer de novo também. Então Abraão ele já disse: Senhor Deus, já que o Senhor Deus não me permitiu um filho até agora, permita para que esse servo precioso ele possa se tornar o herdeiro da minha casa. Então desde criança realmente tinha um servo que realmente obedecia muito bem, muito bonzinho, que é Eliezer, não é mesmo? Então ele diz realmente: Senhor, já que você não permitiu um filho para mim, permita para que o Eliezer ele se torne o meu descendente. Então, mas o Senhor disse: não pode. Não, ele não é o seu descendente. Seu descendente é aquele que nascer do seu corpo será o descendente. Desde o início, Ismael também não é o descendente de Abraão. Então tem que ser um menino que nasceu da Sarai, que é Isaac, ele é o herdeiro. Como em João capítulo 8, o Senhor ele já disse: o servo ele não permanece para sempre em casa, mas o filho sim. Então, o servo, mesmo que ele seja fiel até o fim para com o dono, daqui a alguns anos ele é expulso, ele não pode ficar para sempre na casa. Então o filho é aquele que permanece para sempre. O filho fazendo bem ou não, ele é o quê? Realmente é filho, ele é herdeiro. Não é porque nós fizemos alguma coisa que nós nos tornamos alguma coisa do Senhor Deus. Nós fizemos coisas boas, nós fizemos justiça, nós realmente conquistamos alguma coisa. Nós somente pela graça do Senhor recebemos a salvação, nós nos tornamos em herdeiros do Senhor. A casa do Pai é a minha casa. Então, realmente isso não foi pelo sangue, não foi por carne, isso não foi pela descendência, hereditariedade. Não é pela carne, não é pelo seu próprio esforço, não é pela vontade dos homens. Então não é porque eu recebi o batismo, não é porque eu fiz uma comunhão espiritual, porque eu senti alguma coisa. Não é isso. São aqueles que são nascidos do Senhor, que são aqueles que nascem como filhos de Deus, aqueles que receberam a salvação. Como em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele diz realmente como Cristo Jesus, realmente ele morreu e ressuscitou, realmente ele nos vivificou para que nós possamos ter uma viva esperança. Quer dizer que o Senhor ele morreu para perdoar nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Quer dizer que pela morte e ressurreição do Senhor nós podemos nascer de novo. Nós temos nascido de novo é por uma semente incorruptível. Quer dizer que é através da palavra que foi cumprido. Quer dizer que a salvação, esse evangelho é a palavra de Deus. Então quer dizer que o Espírito Santo, através da sua palavra, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós nascemos do Espírito. Não são por coisas corruptíveis, mas coisas incorruptíveis. Essa semente plantada pelo Senhor Deus. Então, religiosamente, eu nasci numa família cristã. Eu recebi ensinamento de uma família cristã. Eu oro bastante, eu vou para o céu? Isso não é por ensinamento, isso não é educação, isso não é pelo seu esforço, isso são aqueles que nascem do Senhor. Então é por isso que tudo que foi plantado, mas não foi plantado pelo meu Pai Celestial, será arrancada. Quer dizer que aquele que não nasceu pelo Espírito Santo do Senhor é arrancado. Se olharmos em Lucas capítulo 12, versículo 32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ó pequeno rebanho. Já que é pequeno, vai ser zombado, vai ser perseguido, sofre, passa por dificuldades. O Senhor disse, realmente, pequeno rebanho, não temais. Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, irmãos, realmente nós somos poucos e nós nos zombam, eles nos xingam, blasfemam contra nós. Realmente não tem motivo, simplesmente vão nos perseguir. Não tem o que se preocupar por causa disso. Porque realmente o Pai ele já se alegrou, agradou em dar o seu reino para nós.
Então qual é a preocupação que vocês têm? É só o Senhor Deus Ele nos aceitar, é só o Senhor Deus nos reconhecer. Mesmo que as pessoas do mundo eles me zombem, eles apontem o dedo para mim, mesmo que as pessoas do mundo eles realmente queiram me perseguir, realmente só tendo o Senhor é bom. Mesmo que as pessoas do mundo me elogiem, me deem tudo, se eu não tiver com o Senhor, do que adianta essas coisas? Não adianta. Então realmente não sei quantas palavras assim tem na Bíblia. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 10, vamos ver. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14, vamos ler todos juntos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então na festa, realmente realizada pelo rei, realmente muitas pessoas que primeiro foram convidadas foram o povo de Israel, eles não vieram. É por isso que a festa, as bodas já estavam preparadas, mas aqueles que receberam o convite, eles não vieram. É por isso que ele disse para ir pelas encruzilhadas e chamar a todos. Então, quer dizer que pelo mundo todo o evangelho foi pregado. Quer dizer que agora realmente muitas pessoas vieram, e realmente é muito bom, chegaram aqui. Mas tem pessoas que não estão com essa veste de núpcias. Todos estão vestidos com a veste de núpcias. Então, porque na festa do rei, para você entrar, todos eles vestem essa veste nupcial. Então, essa veste realmente mostra o estado, a identidade da pessoa, não é? Então, imagina se vem pessoas com roupas boas e outros com pessoas que vieram com roupas ruins. E é uma festa que todos precisam se alegrar, mas como é que eles vão se alegrar ali? Realmente porque tem essa diferença, essa distinção. Não tem como se tornarem amigos, não tem como se relacionarem ricos e pobres. Porque os pobres eles vão ficar lá longe, no canto, olhando, não é? Porque não conseguem se entrosar. Mas se você vestir todos com a mesma roupa, todos ficam iguais. Então mesmo quando nós vamos para realmente para uma casa de banho, todos são iguais. Todos estão nus, tomando banho, não importa. Quando coloca todos um uniforme também, todos o que? Ficam iguais. A veste de núpcias é a mesma coisa, não existe distinção. Essa é a veste da justiça, a veste da salvação. Então o Senhor, ele perguntou, por que entrastes aqui não tendo veste nupcial? Ele gostou da própria roupa dele, ele disse, não, eu não preciso dessa roupa, eu quero mostrar minha roupa boa para o rei. Ele pode ter pensado assim, não é? Então, mas ele foi amarrado e lançado para fora. Então ali haverá pranto e ranger de dentes, que é inferno. Então realmente é um lugar que realmente é as bodas, mas ele entrou sem veste nupcial. Então ele poderia ter dito, Senhor, eu não pude entrar porque eu não tinha veste nupcial. Mas ele não pode dar essa desculpa, porque todos entraram com a veste nupcial que foi redistribuída na entrada. Mas realmente muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que isso quer dizer? Realmente são muitas pessoas que são chamadas, que ouvem e veem, mas a palavra que o Senhor deseja falar, realmente eles não ouvem. Que a veste nupcial, que receberam a salvação, são poucos. Então realmente são muitos que frequentam a igreja, se dizem crentes. Mas aqueles que receberam a salvação são poucos. São poucos os que nasceram de novo. Aparece muito na Bíblia, que é muito pouco. Aparece demais. Então é por isso. Nós, cristãos, que nascemos de novo, realmente conforme a palavra do Senhor Deus, precisamos confirmar se estamos realmente na fé. Se nós passamos pela porta estreita, precisamos ir por esse caminho apertado, difícil, sofrido, andar até o final para o Senhor. Então, este caminho é o caminho eterno, é o caminho para a glória. É onde o Senhor espera, onde o Senhor nos aguarda. Nós precisamos ir por esse caminho, até o fim. Então, o dia do retorno do Senhor está muito próximo. Agora, nós todos realmente precisamos ter certeza da nossa salvação. Então, se não estiver certeira,
Nós precisamos fazer o quê? Precisamos ouvir a palavra para certificar, para ter certeza novamente. E assim, precisamos de forma silenciosa caminhar por esse caminho de sofrimento junto com Cristo. Por esse caminho que o Senhor foi, aonde Ele nos aguarda. Logo nós iremos nos encontrar com o Senhor. O sofrimento é pouco, é temporário, e a glória é eterna, é para sempre. Então não nos desviemos para os atalhos. Vamos até o fim por esse caminho, para nos encontrarmos com o Senhor, para estarmos diante da glória, sermos úteis diante do Senhor Deus. Então agora o retiro de verão também está próximo. Nós temos muitos trabalhos a fazermos. Realmente nós não temos tempo para virarmos nossos olhos para em direção ao mundo. Nós precisamos realmente estar ocupados. Nós temos muito trabalho. Eu sou muito ocupado. Eu estou realmente cheio de trabalho para fazer. Eu preciso me preparar para o seminário bíblico. Realmente vários lugares eles vêm e me convidam para fazer seminário, para pregarem. Eu preciso ir lá para o exterior, para outros países pregar o evangelho. O meu corpo não consegue, não dá conta disso tudo. Então eu estou tentando fazer tudo que até onde eu consigo. Realmente o meu corpo está cansando, eu já estou ficando sem energia. Então, mas vou fazendo. E se eu cair e morrer, eu vou para diante do Senhor Deus. Eu quero viver com esse coração, sem desejar nada neste mundo. Realmente, se o Senhor Deus me der forças, eu vou viver com essas forças. E se o Senhor Deus dizer, é até aqui, para, então eu vou largar tudo e vou para o Senhor. Então, mas realmente esperando diante do Senhor. Eu gostaria que quando o Senhor ele vier, eu queria poder ir junto com ele. Realmente é uma esperança que eu tenho. Realmente estamos próximos da vinda do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos permite a sua graça. Nós sabemos que o Senhor Deus tem nos permitido a sua grande graça nesse último tempo. Nos salvou nesse último tempo dentre muitas pessoas deste mundo, Senhor. Nos discerniu e nos permitiu para que nós pudéssemos nos tornar em seus filhos, para que através da sua palavra, através da sua condução, do seu Espírito Santo, nós pudéssemos ser conduzidos para o Senhor. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido esse caminho, que o Senhor caminhou, que o Senhor trilhou. Realmente pela porta estreita nós passamos, e agora por esse caminho difícil, árduo e apertado, nós queremos ir para nos encontrarmos com o Senhor. Vivemos com esta esperança, Senhor. Senhor, qual seja a dificuldade que está por vir, nós queremos que o Senhor está junto conosco e nós agradecemos. Senhor, que nenhum de nós realmente desfaleça desse caminho, se aparta desse caminho, mas nós possamos estar diante da glória do Senhor Deus, possamos ser conduzidos para a sua grande graça, Senhor. Senhor, muitos espíritos coitados, que o Senhor possa permitir para que nós possamos pregar o Evangelho, para que o retiro que está por vir, muitos espíritos possam receber a salvação, para que o trabalho espiritual glorioso do Senhor Deus, nós todos possamos ser utilizados. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.